Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Está começando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel. E é isso então, gente. Quero deixar meu boa noite aqui. Estamos iniciando Saúde e Bem-Estar, continuando, sobre o tema Outubro Rosa, da campanha Outubro Rosa. Hoje nós estaremos falando sobre o câncer de colo de útero, A campanha do Outubro Rosa, ela foca mais no câncer de mama, mas o câncer de colo de útero, ele é um problema que afeta muitas mulheres. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ele, o que é, como prevenir, alguns mitos e verdades. Então fiquem ligadinhos que o programa hoje vai estar muito top, não é, Natália? É isso aí, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio TK Gospel. Hoje, durante a tarde, a gente já esteve aqui fazendo algumas entradas. Já conversei, aqui falando um pouquinho também sobre os programas de hoje, que teremos agora segunda-feira. Hoje agora iniciando o Saúde e Bem-Estar, logo às 21 horas teremos o Vida Feminina e logo mais às 22 horas teremos o Papo Teológico, que também neste mês de outubro o Maico e o Patrick estará falando, então, já estão falando sobre a reforma protestante, neste mês de outubro. Então fiquem aí ligadinhos na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel. Então, para dar início no programa, como a Amanda já falou, então o Outubro Rosa, é mais focado realmente no câncer de mama, mas também faz parte, e que devemos tomar esses cuidados que o Outubro Rosa, ele lembra, na verdade, e traz para as mulheres a prevenção, para elas se cuidarem, porque assim, o câncer, a gente tem que, vamos dizer assim, fazer os exames periódicos o ano inteiro. Porém, o outubro, então, ele é reservado, o mês de outubro, ele é reservado para que aquelas mulheres que, porventura, durante o ano esqueceram, não lembraram de fazer os seus exames. Então, este mês, ele é voltado mais para essa notícia, para essa prevenção para a mulher, Então, são informações que todos os anos surgem em novos assuntos, novas coisas aí que os médicos estão sempre atentos a essa doença, Estão sempre pedindo para as mulheres fazer determinados exames. Então, na verdade, o Outubro Rosa, ele foi separado, então, para que as mulheres façam, então, os seus check-ups, que façam elas lembrar o dever de fazer os seus check-ups, corretamente. Então, como a Amanda falou, é mais voltado para o câncer de mama, mas também existe também o câncer de colo de útero, que é o que a gente irá falar hoje aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. E o câncer de colo de útero também ele é chamado de câncer cervical, Ele é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, que é o famoso HPV, Que até há pouco tempo todas as crianças, meninas ali em determinada idade deveriam fazer então a vacina do HPV. Daí depois eles ampliaram
essa idade para outras meninas, né? Que hoje em dia as meninas, elas estão, assim, começando a vida sexual delas mais adiantada, mais precocemente. Então, foi aumentado, então, essa idade para essa vacina, né? E o câncer, no caso, o câncer cervical, então, de colo de útero, ela é uma infecção genital, né, por esse vírus, e ela é muito frequente e não causa, então, a doença na maioria das vezes. Mas, entretanto, em alguns casos ocorrem, então, alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Então, não é o vírus que causa o câncer, mas que ele pode evoluir. E essas alterações, elas são descobertas no exame, né? Facilmente descoberto naquele exame preventivo, né? Conhecido também com aquele Papa Nicolau, né? Onde a gente vai fazer os pré-câncer, na verdade, né? No ginecologista. E são curáveis, né? Na verdade, quase na totalidade dos casos. Por isso, então, é muito importante a realização periódica desse exame, né? Até para saber como é que tá a mulher, tanto fora, né? Quanto por dentro, né? Como ela está ali, os seus órgãos por dentro, né? Se não tem nenhuma verruga, se não tem nem um machucadinho, né? Se não tem nem um edema. Então, é importante fazer este exame, porque o próprio médico, na hora que ele está fazendo, ele já vai dizer, ó, tá tudo ok, ó, tu tá com alguma coisinha aqui, vamos dar uma investigada nessa parte, tu tá com algum sangramento, vamos ver o que é. Ele já vai te diagnosticar e já vai mandar talvez tu fazer outros tipos de exame, como as ecografias, né, mamária, mamografia, né, os exames ali, todos para complementar, então, este exame preventivo, né. Mas, Amanda, agora eu queria que tu falasse para nós o que aumenta o risco deste câncer de colo de útero. Algumas coisas, né, que aumentam o risco da ocorrência do câncer de colo de útero é o início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, né, como a Natália comentou antes, né. O tabagismo, a doença está diretamente relacionada à quantidade de cigarros fumados. Então, é algo que também aumenta, né. E o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. Então, essas são as 3 principais coisas que aumentam a ocorrência de câncer de colo de útero. E como a gente faz para prevenir? Bom, a prevenção primária do câncer de colo de útero, ela está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano, né, que é o HPV. E a transmissão dessa infecção, como a Natália comentou, ela ocorre por via sexual, presumidamente por meio de abrações microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. Consequentemente, né, o uso de preservativos, camisinha masculina ou feminina durante a relação sexual com penetração, né, ela protege parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal. Então, essas são algumas maneiras de prevenir. E outra maneira é a vacinação contra o HPV. O Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal em 2014 a vacina tetravalente contra o HPV, para meninas de 9 a 13 anos. E a partir de 2017, o Ministério estendeu a vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina ela protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os 2 primeiros, né, o 6 e o 11, eles causam verrugas genitais, e os 2 últimos, o 16 e o 18, eles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, é um número bem elevado, né, que o HPV 16 e 18 acabam causando. Essa vacinação, né, e a realização do exame preventivo, o Papa Nicolau, eles se complementam como ações de prevenção desse tipo de câncer. E mesmo as mulheres vacinadas, quando alcançarem, né, a idade preconizada, né, a partir dos 25 anos, elas deverão fazer o exame preventivo periodicamente, pois a vacina ela não protege contra todos os tipos oncogênitos, né, de HPV. E, Natália, quais são os sinais, então, e sintomas deste câncer? Então, o câncer de colo de útero, então, ela é uma doença, né, de desenvolvimento lento, mas que pode, né, que pode vir a não apresentar um sintoma em fase inicial. Né? Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente, né, que sai e volta.
Então, aquela coisinha assim que muitas vezes as mulheres ficam preocupadas, realmente é de se preocupar, é de procurar o médico, o ginecologista, para saber o porquê que aquele sangramento tá ali, vai e volta, e a gente não sabe o porquê, porque sai fora do ciclo menstrual, né, naquela época do ciclo menstrual, então realmente há uma atenção ali. Ou após, né, a relação sexual, secreção vaginal anormal, e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais ali, que muitas vezes a gente acha que é uma infecção, uma cistite, mas que deve ser levada em conta que pode ser outra coisa e deve ser também investigado. Então, esses sinais, né? Seria mais uns sinais do que sintomas, mais uns sinais. E também a gente tem a detecção precoce, né, do câncer de colo de útero, né? Que essa detecção precoce, ela é a estratégia, vamos dizer que é uma estratégia para encontrar, ou melhor, para não encontrar, né, um tumor numa fase inicial. E sim, possibilitar, então, mais chances de tratamento. Então, se porventura a mulher vir a ter esse tumor, então, na fase inicial, ela é bem tranquilo de possibilitar, então, ter essa possibilidade de maior chance de tratamento e de cura. A detecção, então, ela pode ser feita por meio da investigação de exames clínicos, né, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos à doença, né, aquele diagnóstico precoce, então, ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem sinais e sintomas, que se chama, então, rastreamento, né, mas pertencentes ao grupo com maior chance de ter essa doença. E existe também uma fase pré-clínica, que é aquela fase sem sintomas do câncer de colo de útero, em que a detecção de lesões precursoras que antecedem, então, o aparecimento dessa doença, e também pode ser feita através deste exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né, onde o médico ali, ele examina a mulher, ele faz o exame de toque e principalmente o exame, né, com o especo. E quando o diagnóstico na fase inicial, quando, no caso, há esse diagnóstico na fase inicial, as chances de cura do câncer, né, de colo de útero, câncer cervical, são de 100%. Então, né, é uma grande chance ali de cura. Então, realmente, devemos se preocupar. Sim, devemos fazer os exames periodicamente, ao mínimo uma vez por ano. Isso é regra para toda mulher que já tem, então, uma vida sexual ativa, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? É muito importante a mulher fazer, pelo menos ali quando começa a vida sexual, um ano depois. Então, quando fechar aquele ciclo de um ano que começou essa vida sexual ativa, é muito importante dela ir fazer este exame, né? Dela ir conversar com o médico, seja ginecologista homem, seja ginecologista mulher, né? Independente o que a mulher, no caso, ficar de preferência da mulher, né? Então, é importante, né? Imagina assim, ó, 100%, né, de chance de cura. É, o que eu ia falar agora, isso mostra a importância, né, da realização do exame. Exatamente. Tu pensa, se tu fizer, no caso, tem 100% de chance, né, de se caso dê positivo, se caso você estiver com essa doença, você ser curado. Então, é algo que eu acho que nem tem muito a falar. Exatamente, né? E ainda mais que essa doença, ela é uma doença silenciosa, né? Não é uma doença ali igual o câncer de mama que tu sente aquele caroço, né? Que tu sente aquela disposição, né? Ele é uma doença que ela é silenciosa e que ela vai, quando vê, assim, realmente, se não ter essa prevenção, né? Então, é importante, né? E daí, ela é muito, no caso, silenciosa, né? No caso, sem muitos sinais, sem muitos sintomas, né? Como o sangramento, como a gente já falou ali, vaginal, o corrimento e a dor, né? Que aparece em fases mais avançadas da doença. Então, isso também é uma coisa assim, que ela não tem aqueles sinais, aqueles sintomas, mas quando chega a ter, porque realmente já tem que tomar ter uma atenção, já liga ali aquela luzinha ali de alerta para... Já tá no estágio mais avançado. Já tá no estágio mais avançado, né? E o que seria esse exame preventivo, Amanda? Bom, o exame preventivo, como tu falou, né? Ele é o Papa Nicolau e é a principal estratégia para detectar as lesões precursoras, né, e fazer o diagnóstico precoce da doença. Ele pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados e a sua realização periódica ela permite reduzir a ocorrência e a mortalidade pela doença.
Então, como a gente falou, ele é muito importante na realização desse exame. E ele é um exame preventivo indolor. Ele é simples e rápido. Ele pode no máximo, né, causar um pequeno desconforto, mas para garantir um resultado correto, a mulher ela não deve ter relações sexuais, mesmo com camisinha, no dia anterior ao exame. Ela deve também evitar o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame. Então, esses são pontos importantes, né, para que você possa realizar o exame e ocorra tudo corretamente, né, e o resultado dê correto. É importante também, né, que a mulher não esteja menstruada, porque a presença de sangue ela pode alterar o resultado. E mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para a sua saúde ou a do bebê. Então, são informações importantes, né, interessantes da gente saber, né, sobre esse exame, como ele é feito, o que você tem que fazer, né, antes de realizar o exame. Isso tudo, assim, o próprio médico, antes de realizar esse exame, a própria secretária ali, ela mesma já dá aquelas instruções, o que tem que se fazer, né, essas coisas assim. Mas, claro, muitas mulheres já até fazem essa pesquisa, né, para saber o que realmente, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como é que é, né, pela primeira vez quando vai ao ginecologista, né. Isso mesmo, mas então como ocorre esse exame? Bom, para a coleta do material é introduzido na vagina um instrumento chamado espéculo, que é conhecido popularmente como bico de pato, devido ao seu formato. O profissional de saúde ele faz a inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero. O profissional ele promove a escamação da superfície externa e interna do colo do útero com uma espátula de madeira e uma escovinha. As células colhidas elas são colocadas numa lâmina de vidro para análise em laboratórios especializados em citopatologia. Então é dessa forma que o exame ocorre, né? E como a gente falou, ele é um exame simples e indolor, né? O máximo que ele pode causar é um desconforto. É igual como se fosse uma cólica menstrual, mas bem menor. É exatamente isso que sente. Claro que muitas vezes tem casos de depois do exame, né? Tipo assim, se fizer de tarde ou de manhã, às vezes no finalzinho ali da tarde, dá aquele corrimento normal, mais escurecidinho, mas nada, tipo assim, de se preocupar com se deu alguma coisa no exame ou não. Realmente é o normal, vamos dizer, do exame. Mas o próprio médico já diz, ó, durante o dia tu pode ter acontecer tal coisa, né? Ou talvez não vai acontecer nada. Ele mesmo já dá essa explicação para a mulher quando vai fazer. É isso aí, né, gente? Como a Natália falou, os profissionais eles são capacitados, né? Então, e eles vão te explicar o que vai acontecer durante e depois. Mas, então, quem deve fazer e quando fazer o exame preventivo? Bom, toda mulher que já tem, né, ou já teve a vida sexual ativa. Devido à longa evolução das doenças, o exame ele pode ser realizado uma vez ao ano. Como a Natália falou, é muito importante na realização do exame. Claro que tem muitas mulheres, assim, que vão a cada 2 anos, né? Mas isso também é o médico que vai dizer. Exatamente, né? Varia de mulher para mulher. Exatamente, o médico que vai dizer, né? O certo mesmo é de ir uma vez por ano. Mas, claro, às vezes o médico mesmo já diz, ó, né? O meu, pelo menos, sempre diz assim, ó, tal mês tu quero te ver de novo. Então já é uma coisa assim que ele já deixa ali meio que marcado. Mas tem outros médicos que dizem, ó, né, dependendo também da idade da mulher, né, pode sim ser feito de 2, de 3 em 3 anos, mas o correto, né, principalmente para quem ainda não tem filho, ou para quem está pretendendo ter filho, ou para quem está no início ali da vida ali sexual ativa. Então é muito importante, pelo menos, no mínimo uma vez por ano, ir ao ginecologista. E principalmente não ir só ao ginecologista, mas fazer os exames de sangue periodicamente, né? Glicose, colesterol, triglicerídeos são fundamentais, tireoide fundamental, para saber se tá, né, tudo ok com a saúde, né? Exatamente. Muitas mulheres, então, né, elas se perguntam o que fazer após o exame. A mulher ela deve retornar ao local onde foi realizado o exame, ambulatório, né, ou posto ou centro de saúde na data marcada para saber o resultado, né, e receber as instruções. É tão importante quanto realizar o exame é buscar, né, o resultado e apresentá-lo ao médico. Então também não adianta a mulher só ir lá e fazer o exame e nunca mais ir buscar o resultado, correr atrás para ver o que aconteceu. Né, algo importante você realizar o exame e buscar, né, saber o resultado, porque até muitas mulheres talvez ficam com medo, né, de
receber o resultado, vá que seja positivo. Mas eu acho que é até pior tu não saber. É que geralmente quando o resultado, vamos dizer assim, que leva em torno de 10 a 15 dias para o resultado do médico ficar pronto. Então o que acontece? Geralmente quando vem o resultado, se tu ainda não foi lá, o médico ele já olha. Pra quando, tipo assim, quando chegar lá ele já sabe o que tá. Então assim, se alguma coisa tá ali anormal, geralmente a secretária já dá uma ligadinha. Quando, tipo assim, é muito preocupante, alguma coisa assim, ela já dá uma ligadinha, ó, né, chegou o teu exame, né, o médico quer te ver, alguma coisa assim, pra te lembrar ali, né. Assim, claro, que tem médicos que, olha, não dá nada, né, e fica por isso mesmo, mas é muito importante, até porque quando você vai ao ginecologista, ele pede, além dos exames de laboratórios de sangue, ele pede também as ecografias, né? Ecografia mamária, ecografia abdominal para saber, né? Rim, pâncreas, fígado, como é que tá, né? Essas funções, vamos dizer, do nosso organismo. E também ele pede uma ecografia transvaginal, né? Então, são 3 ecografias. E para as mulheres com determinada idade, ele pede, né? Para complementar a mamografia, né? Então, são 3 exames, vamos dizer assim, 4 exames que são para complementar, né? Dependendo ali da idade, senão ele só pede 3. E assim que tiver pronto esses determinados, então, exames, tu remarca a consulta e tu vai lá. Então, assim, tu já vai ficar sabendo os exames de sangue, os exames de ecografia e mais o exame que tu fez no ginecologista. São tudo um complemento que se faz, né, pra saber se realmente tá tudo ok. Exatamente. Então, é muito importante esse retorno, né, da mulher ao médico após exatamente, realizar os exames. É muito importante. E como ocorre, então, Natália, o diagnóstico do câncer de colo de útero? Os seguintes, então, testes, né, que podem ser realizados é o exame pélvico, né, histórico e história clínica ali, né, que é o exame da vagina, colo de útero, ovário, reto, através da avaliação do, como a Amanda falou, do espéculo do Papa Nicolau, né, do toque vaginal e do toque retal. Também temos o exame preventivo, que é o do Papa Nicolau. Na verdade, são 4 tipos de testes a serem realizados, né? Quando a mulher, então, já tem essa, vamos dizer assim, essa desconfiança, quando o médico já tem aquela desconfiança, ele faz ter esses determinados exames para ver. E depois a gente tem a colposcopia, né? Diferente da colonoscopia, é a colposcopia, que é um exame que permite a visualização da vagina e do colo de útero com um aparelho chamado colposcópico. Capaz de, então, de detectar as lesões anormais nessas regiões, né? Então, ele que vai mais profundamente ali, ele que vai mesmo detectar se tem alguma anormalidade, alguma coisa. E se caso houver, então é passado por um terceiro teste, que é a biópsia das células ali anormais, né? Que é retirada ali, né? Para ver se está detectado no exame preventivo ali do Papa Nicolau. E se é necessário, então, realizar uma biópsia com a retirada de uma pequena amostra, né, daquele local ali, daquela lesão, né, para fazer a análise, então, no microscópio. Então, são 4 tipos ali de diagnóstico que podem ser feitos através desses exames, né, onde é tudo também complemento para ver como é que tá, como é que não tá, se tá evoluindo, se não tá evoluindo, o que a gente pode fazer, né, o tratamento correto que o médico pode dar nestes casos. E agora, falando em tratamento, né? O tratamento, então, para cada caso, ele deve ser avaliado, então, e orientado por um médico. E entre os tratamentos para o câncer de colo de útero também estão a cirurgia, né? Quimioterapia e radioterapia. E o tipo de tratamento, ele dependerá, assim como o de câncer de mama, o câncer de colo de útero também ele vai depender do estadiamento, né? Do estágio de evolução que está, então, esta doença. O tratamento do tumor e fatores pessoais também, como a idade do paciente e desejo de ter filhos, são fatores também que podem interferir nessa questão ali do tratamento. E se confirmada, então, a presença, né, dessa lesão ali percursor, então, dessa doença, poderá ser tratada a nível ambulatorial, né, por meio de uma eletrocirurgia. Então, são tratamentos que também depende de cada mulher, depende do que o médico
acha que tem que ser feito, né? E claro, né, o médico que vai fazer esse diagnóstico, esse tratamento aí para você, ele talvez vai te mandar para um outro médico mais especializado nesta parte, né? Talvez não vai ser nem o próprio ginecologista que vai te dar esse tratamento, vai ser outro médico, mas isso tudo são tratamentos, então, como a gente falou ali, descobrindo precocemente, 100% de chance de cura, então, realmente é muito importante ir ao médico e fazer. E também saber conviver, né? Saber conviver com essa doença, se caso der alguma coisa positiva, né? É as mulheres saberem conviver, os familiares também, saber como ajudar essa pessoa, né? Isso mesmo, porque conviver com o câncer não é nada fácil. Na verdade, é uma tarefa extremamente árdua que exige muito do corpo e da mente do paciente. Os tratamentos contra o câncer de colo de útero, eles podem remover, né, a lesão ou destruir as células cancerígenas. Mas até o seu fim e cura completa, há um longo caminho a ser percorrido, né? Então é importante, né, ter esse apoio da família, como a Natália falou. Porque além do choque ao receber o diagnóstico, a paciente ela é cometida pelas dores, enjoos e outras reações adversas, né, devido à quimioterapia e radioterapia. Então, por isso, além da importância do acompanhamento do ginecologista e do oncologista, é imprescindível que sejam realizadas consultas com o psicólogo para garantir o bem-estar emocional, né, da mulher. E mesmo após o término do tratamento, é importante que o acompanhamento pelos profissionais ele continue, para observar o comportamento do corpo em relação a uma recidiva do câncer e reforçar a necessidade de bons pensamentos para a melhora da saúde da paciente. Além disso, né, também para superar a doença, o apoio dos familiares, como a gente comentou, é essencial. A gente comentou aqui no programa passado sobre o apoio dos familiares na descoberta, né, na convivência com o câncer de mama, e esse apoio ele também é super importante. Eu acredito que em qualquer situação o apoio da família é de suma importância. Com certeza. Daqueles que estão ao seu lado, né? Com certeza, são coisas fundamentais, né? Tanto acho que qualquer doença, né? Mas quando acho que tu leva meio que um choque, né? Principalmente ali a mulher que ela foi diagnosticada, ela leva um choque e fica sem reação, né? Porque tu não tá esperando aquilo, né? Tu vai ali para fazer um exame, vamos dizer assim, normal, né? Então, realmente é um choque ali que muitas vezes até, dependendo do estágio que está essa doença, muitas mulheres têm que fazer então aquela cirurgia da retirada talvez do útero, da retirada talvez do ovário. Então são coisas assim, se a mulher ainda não tem filho, já fica uma situação mais complicada, né? Que daí já fere mais o seu interior ali como mulher, por causa do ser mãe. Então são coisas bem complicadas de se levar. Exatamente. E, Natália, em qual idade que o câncer de colo de útero ele ocorre com mais frequência? Eu acho até que essa aqui a gente podia botar como as nossas perguntas. Pode ser. Que pode ser uma boa ideia. Então a gente vai fazer assim, a gente vai, né, para um intervalo comercial, né? A gente já volta. E você que ainda não mandou, né, o seu recadinho aqui pro nosso WhatsApp, que é qual, Amanda? 997546922. É isso aí. Também pelo Facebook você pode mandar o seu recadinho, né? Agora a gente estará botando então mais 2 perguntinhas para vocês ali, pra gente interagir um pouquinho, né? Pra você responder, pra você dizer o que você acha aí, conversar um pouquinho com a gente, e já então a gente volta. Vamos então pro nossos intervalo comercial. Rádio TK Gospel. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari.
Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade. Camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Voltamos então e agora temos um plantão de informação aqui na nossa rádio que chegou agora há pouco para nós, né? Hoje acho que já foi falado aqui na rádio sobre o abastecimento de água ali da Corsã, né? Então ela faltou água a partir das 10 horas da manhã, né? E a previsão agora é das 20 horas da noite, então daqui a pouquinho você fique aí ligadinhos que a água já deve estar voltando por voltar, né? Eles estavam com manutenção então na rede da água, então só para você saber que chegou agora para nós aí essa informação que a partir das 20 horas é uma previsão do retorno da água aqui na nossa cidade de Taquari.
E voltando então, né, Amanda? Tu já colocou, né, Amanda, as 2 perguntinhas lá. Vamos ver agora se o pessoal vai nos responder. Hoje o pessoal tá meio parado com os recados. É verdade. A gente recebeu um recado da tua mãe no Facebook. Isso aí. E ela botou assim: lindas, que Deus abençoe vocês. Desejo um ótimo programa. Beijos. Muito obrigada, né? Um beijo pra vocês, um beijo pra Rafinha, pra Dona Terezinha. Pro Fabiano, um abraço. E a gente também recebeu 2 recadinhos no WhatsApp. A Cássia, logo que a gente colocou ali que o programa tava começando, ela botou umas palminhas e uns beijinhos. E a Ana também interagiu conosco. A Ana que estará logo mais, né, aqui junto com a gente no Vida Feminina, né? Hoje será um assunto bem legal também, então fiquem ligadinhos que a partir das 9 horas o programa inicia. E a Ana colocou assim: boa noite, gurias, ótimo programa, tá muito bom. Beijão pra vocês. Então, muito obrigada, Ana. Um beijo pra ti também. Já que a Ana tá participando aí do nosso programa, então ela pode botar as respostas, pedir ajuda ali pra Cássia, né? A Cássia vai saber responder essas 2 perguntas. Então, bote aí o que você acha, né? Isso são todas perguntas que a gente não muitas vezes a gente não sabe a resposta. A gente só acha que é tal coisa e muitas vezes, às vezes tá certo e às vezes não tá. Então, bote ali o que você acha, né? Exatamente. E eu vou falar as perguntas aqui agora, né? Porque quem tá no Facebook não recebeu as nossas perguntas. Com certeza. A verdade, a gente tem que botar no Facebook, a gente sempre esquece. É verdade, a gente esquece de colocar. Então, agora eu vou falar a pergunta aqui pra você que está nos ouvindo pelo Facebook, né? Ou então pelo aplicativo da rádio e que não faz, né, parte do nosso grupo, né, Natália? Porque tem um grupo, com né, certeza. De divulgação pode até entrar em contato pelo nosso WhatsApp e pedir, né, pra gente colocar. A gente tem uma lista ali de divulgação da rádio, onde a cada programa a gente coloca, ó, boa noite, agora tá começando mais um programa e o nome do programa. Então, para as pessoas já ficarem ligadinhas que agora já vai começar o programa, né? Então, você que ainda não faz parte desse grupo, nessa lista de divulgação, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, pedir pra gente adicionar, que a gente vai estar colocando, né? A partir das 6 horas da manhã, o Guilherme ou o Júlio já começam a colocar aqui, que começa o Roda de Galpão, e aí durante o dia também, com as programações, a cada programação que tem, a gente divulga ali naquela lista de transmissão. Isso aí, então fica aí o convite. E as perguntas que a gente fez foram essas, ó. A primeira pergunta é assim: é verdade que o anticoncepcional pode ajudar a prevenir o câncer ginecológico? E a segunda foi: em qual idade você acha que o câncer de colo de útero ocorre com mais frequência? Então a gente também quer ver você que está nos ouvindo aí pelo Facebook, né, comentando, interagindo conosco, respondendo essas perguntas, não é, Natália? É isso aí. E dando então seguimento, né, ao nosso assunto de hoje, que é sobre o Outubro Rosa, estamos falando sobre o câncer de colo de útero. Então, seguindo, né, que também faz parte deste assunto, o que é HPV de alto risco? Isso era uma coisa que a gente sabe que existe o HPV, mas o que é o HPV de alto risco? O HPV de alto risco é aquele, né, associado ao câncer dos órgãos genital, né? Pode ocorrer tanto em homens, que isso é uma coisa muito importante, que muitos homens acham que não podem, que não contraem o HPV, mas podem sim contraírem o HPV, quanto em mulheres, né? Claro, talvez em homens vai ser bem menos, mas sim, pode ocorrer e principalmente pode, porque o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, ó, tanto o homem pode ter aquela verruguinha quanto a mulher e né, transmitir para o outro. Então, é muito importante. Homens também podem ter esse caso aí de HPV. E esses, então, são chamados de alto risco, porque podem causar a doença e provocam, então, mudanças de baixo e alto grau nas células cervicais, né? As células ali da parte genital. E os tipos mais comuns, né, de HPV de alto risco existem vários, né? Então, são o HPV 16, o HPV 18, né? 16 e 18, eles são responsáveis por cerca de 70% dos casos, que foi o que tu falou antes ali, né? Exatamente, foi o que a gente comentou antes, então é um número bem elevado. Exatamente. Aí depois tem HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59. Então, são vários tipos de doenças do HPV. Cada uma tem aquela
funcionalidade, tipo assim, de ser aquela coisa transmissível. Então, são vários aí de alto risco que devem ser, sim, levados muito em consideração, levados muito à importância, né? Para que não haja um risco, vamos dizer, que não chegue a esse risco elevado, né? Que não, vamos dizer assim, que não desencadeie outros tipos de HPV. E as mulheres com infecção persistente pelo HPV de alto risco são 4 vezes mais suscetíveis a apresentarem lesão no colo de útero, sendo que, quando infectadas pelo tipo 16, elas apresentam uma probabilidade para desenvolvimento do câncer de cerca de 400 vezes, enquanto no caso de infecção do tipo 68, que a gente nem chegou até o 68, mas existe, então, por aí afora, o HPV 68, que é o mesmo tipo de probabilidade, é de 50 vezes. Quando eu tava pesquisando, gente, esse HPV 68, ele é um HPV de pré-alto risco. Então, ele ainda não tá no alto risco e ele já causa 50 vezes, ele já causa, já né, tem uma alta probabilidade de causar, então, de ter um risco maior, né? Imagina, então, ali... 400 vezes. 400 vezes é algo... Mas como aqui a gente gosta muito dos mitos e verdades, né, no nosso programa, e não poderíamos deixar, como a gente falou no Outubro Rosa do Câncer de Mama, a gente não poderia então deixar de ter também no colo de útero, porque mitos e verdades são coisas muito importantes que às vezes a gente acha que uma determinada pergunta que a gente faz aqui no nosso programa é mentira. E na verdade, a maioria das vezes é verdade. E muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está perguntando é verdade e às vezes é mentira. Principalmente, eu não vou esquecer ainda daquela pergunta que a gente fez dos hormônios. Reposição hormonal, né, na menopausa, aquela coisinha, se causava câncer, né? E é um mito, não causa câncer. Então, são vários mitos e verdades que a gente muitas vezes nem sabe o que é exatamente. E são coisas que às vezes a gente escuta por aí, ou que a gente até tem a dúvida, mas nunca parou para pesquisar, né? Para descobrir se é mito ou se é verdade. E aí a gente tira as dúvidas aqui, não é, Natália? E o primeiro, então, mito e verdade, né? Primeira perguntinha, então, é: o aparecimento de um mioma, ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer? Ele é um mito. Muitas das vezes a gente acha que é verdade, mas não, é um mito. O tumor benigno, ele é formado na camada muscular do útero. E o mioma, ele não apresenta relação com o câncer e sequer predispõe ao surgimento da doença, mas mais frequente, no caso, entre os 40 e 50 anos de idade. O mioma, ele pode causar desconfortos ao se desenvolver e devem, sim, ser tratados quando surgirem sintomas, como compreensão de órgãos próximos ao útero ou sangramento irregular. Então, por isso é muito importante, sangramento fora do ciclo menstrual deve, sim, ser investigado, porque não é normal. Sangramento não é normal fora do ciclo menstrual. Então, mulheres, tomem cuidado, mulheres, observem, né? Observe quando você for do banheiro. É muito importante observar esses sinais, vamos dizer, né? Para ficar sempre atenta. A segunda, então, perguntinha é: a vacina contra o HPV, como a gente já falou, é o principal modo de prevenção do câncer de colo de útero? O que vocês acham? É verdade, gente. Ela é o principal modo de prevenção, né? Como a gente comentou lá no início do programa, né? Ela é responsável por 99,7% de todos os casos. Opa, gente, não é a vacina que é responsável, eu errei aqui. O câncer, né, de colo de útero, ele é responsável em 99,7% dos casos por conta da infecção pelo HPV. Então, a infecção do HPV, ela causa a maior parte dos cânceres, né? Cerca de menos de 1% ali não é causado pela infecção do HPV. E então, ele pode ser prevenido com a vacina, que é indicada principalmente para homens e mulheres de 9 a 26 anos que nunca tiveram contato sexual e distribuída gratuitamente pelo Ministério da Saúde para meninas entre 9 e 13 anos. O HPV ele pode contaminar quem teve relação sexual sem o uso de preservativos e ainda não existe um medicamento terapêutico, né, para o vírus. A principal vacina distribuída
Atualmente ela chama-se quadrivalente e ela previne 4 tipos de HPV. O HPV 6, 11, 16 e 18. Ó, gente, então viu? Ela previne Os dois esses que a gente dois falou, que são 16, os piores, 16, digamos 16, assim. 18. Exatamente. E é muito importante, assim, eu não sei se tu chegou a pegar, acho que tu não chegou a fazer essa vacina, né? Porque chegou a fazer. Eu fiz. Porque é importante as mães levarem as filhas, né? Porque é importante, se você vai estar prevenindo, você vai estar colocando na mentalidade ali da criança, no ver da criança, que é pro bem dela. Muitas vezes as mães não levam porque acha que é bobagem ou porque vai ter que fazer a vacina, mas, gente, é importante. As mães que estão nos escutando, é muito importante. Até a Juliana pode nos colocar aqui, pode mandar o recadinho de como ela acha, porque agora a Rafinha tá com... Deve fazer 11? Isso, Fez 11. ela fez 10. Fez 10. Então, ela fez até a vacina antes dela completar os 10 anos, né? Porque a vacina ela é Dos 9 aos 13, dos 9 ali. 14 ali. E sim, gente, ela é uma vacina doloridinha, nenhuma vacina não dói, né? Mas ela é pra uma prevenção, olha o que ela previne. Com certeza. Então, tipo, quando surgiu ali, eu não fiz. Sim. Eu não fiz porque quando surgiu, acho que eu já tinha 17, 18 anos. Já nem fazia, já tinha até passado a minha idade. Mas é importante fazer essa vacina porque ela previne muitas coisas, né? E hoje as meninas, assim, de uma certa idade, ali 13, 14 anos, elas já estão naquela fase de começar a vida sexual. Então, e é precoce, né? A vida sexual precoce, né? Porque tudo tem a idade, tudo tem o seu tempo. E 13, 14 anos não é o tempo para começar uma vida sexual. Muitas meninas de 13, 14 anos nem menstruadas, nem tiveram a primeira menstruação. Então é muito importante as mães também ficarem atentas, levarem as suas filhas, né? A pediatra muitas vezes pede para as mães fazerem a vacina, as mães às vezes não levam. Então é gratuita, você não vai pagar nada, é só chegar no posto e pedir para fazer a vacina do HPV, que é a importância e a saúde do seu filho e da sua filha. Exatamente. Né? Tanto para a menina quanto para menino, né? Pros dois, né? Exatamente, é o que nós vamos falar agora, né? Se a vacina contra o HPV ela é apenas indicada para mulheres. Isso é um mito. Como a Natália falou, ela deve ser aplicada, né, em meninas e meninos. Inclusive, a vacina quadrivalente ela está disponível gratuitamente, como a gente falou, na rede pública de saúde e protege, né, contra os vários vírus, né, do HPV que a gente citou. Então, é muito importante, né, as mães terem essa amizade, né, com as filhas. E os pais também terem essa amizade com seus filhos, né? É muito importante essa conversa em família, né? Sobre todos os assuntos a conversa deve acontecer. Então, pais que estão ouvindo, busquem ser amigos, né? Parceiros dos seus filhos para poder orientar, né? E ajudar, né? Nas mudanças que acontecem, né? Exatamente, até porque com 12, 13, 14 anos já há uma mudança hormonal na vida tanto do menino quanto da menina, né? A menina já começa a criar corpos, os meninos já tem uma certa idade que começa já a mudar a voz, então tudo isso são hormônios que acontecem, né, na vida da criança, né? Então é muito importante, né? E mais pra frente a gente ainda vai continuar falando sobre HPV porque é um assunto bem importante. Mas a menopausa, né? A menopausa ela tem relação direta com a incidência de câncer, é um mito, né? Apesar de do surgimento de tumores ginecológicos ser maior durante a menopausa, o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer é a idade avançada. Então, né, tem exceções aos casos hereditários, né, podendo ocorrer até antes, correspondente de 5 a 10% de todos os pacientes oncológicos. A menopausa ela costuma ocorrer a partir dos 50 anos. Claro que existe mulheres que com menos de 30 anos já entram na menopausa, mas daí isso é algo do organismo da mulher, então, mas pode sim ocorrer, né? E então, a partir de 50 anos, a menopausa pode começar a ocorrer, né? O período de aumento da incidência de mulheres diagnosticadas, então, com câncer, sim. Então, ela no caso, né, é um mito de ter ali a relação, né? E o sangramento, então, no período da menopausa, ele deve ser investigado? O que tu acha, Amanda? Olha, eu acho que sim, pelo que tu já comentou até aqui de durante todo sangramento o programa.
É verdade, sim, né? Todos os sangramentos pós, pré, né, durante, tudo pós-menopausa, então ele deve sim ser avaliado por um especialista. Né? Podem estar relacionados a doenças benignas, né, como atrofia do endométrio, né, pela ausência dos hormônios femininos, né, que ali a partir ali da menopausa, os hormônios, eles diminuem, dá aquela diminuída, né? Então, sim, né? Ou pólipos, na verdade, né? Porém, há a possibilidade de ser um sinal de câncer de endométrio, né? Em 95% dos casos, o sangramento irregular é um dos principais sintomas, né? Como a gente já havia falado lá no começo, né? É sim de ficar atenta aos sangramentos que a mulher tem, no caso, fora então desse período menstrual, né? Mas principalmente ali em relação à menopausa. Como a gente já havia, né, perguntado, mas a gente vai responder as duas perguntas no finalzinho do programa, então eu vou passar para a próxima para te me ajudar a responder. O HPV, ele pode demorar até 20 anos? Isso é uma pergunta muito interessante. O HPV, ele pode demorar até 20 anos para causar uma doença relacionada? O que tu acha? Olha, isso é algo que eu não sabia até eu ver, né, essa pergunta ali nesse Mito e Verdade no programa de hoje. E é uma verdade, né, Natália? Geralmente, o HPV ele leva de 2 a 8 meses após o contágio para se manifestar, podendo tomar muitos anos, né, até o diagnóstico de uma lesão pré-maligna ou maligna. Devido a isso, né, ele se torna muito difícil de determinar a exatidão em que a época e de que maneira o indivíduo foi infectado. Então, sim, pode demorar até 20 anos, né, para causar uma doença relacionada ao HPV. Uma curiosidade que eu não sabia. Exatamente, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que não tem, pá, apareceu. Né? Até porque a doença do HPV, para quem não conhece, não sabe, ela é uma couve-flor. Igualzinho uma couve-flor na parte genital. Então, né, tanto, claro que interna é o médico que vê, né? Mas externa, sim, pode. Claro que daí também já é aqueles estados mais avançados da doença, né? Mas sim, tem aquela ocorrência de ter por fora também, é igualzinho uma couve-flor. Isso aí. E o HPV, ele pode ser curado? O que vocês acham? Bom, isso é um mito. Não existe um tratamento específico para eliminar a infecção viral e a pessoa infectada ela está sempre com o vetor da doença. Em geral, né, a maioria das infecções por HPV elas são controladas pelo sistema imunológico do indivíduo e eliminadas naturalmente pelo organismo, mas algumas, né, elas persistem, podendo se tornar tumores malignos. As melhores formas de controlar essas infecções são com a vacinação preventiva e evitar o contato sexual com pessoas infectadas, né? Então isso, gente, é mais um alerta, né, para prevenção, né, para a realização também dos exames, né? Porque o HPV, então, ele não tem cura, ele tem apenas tratamento. Então, é algo muito sério, um assunto muito sério, né? E que deve ter, né, bastante respeito. As pessoas devem buscar, né, cuidar da sua saúde, como a gente comentou em vários programas. E agora uma outra pergunta que muitas pessoas acham, já vou até dizer, acham que é verdade, mas é um mito, né? No caso, eu não tenho sintomas. Então, eu não preciso me preocupar em fazer o exame Papa Nicolau? Não, é um mito. O Papa Nicolau se deve fazer uma vez por ano. Ele é um exame preventivo, né? Um exame que toda mulher ela deve fazer, né? Após ali ter a relação sexual então ativa, né? A partir daquele primeiro ano ali, você deve sim fazer esse exame, porque é um exame de prevenção. Então, é o exame para saber como o teu órgão genital está por dentro, né? Então, o câncer de colo de útero, ele pode estar presente sem evidência de quaisquer sintomas. Na verdade, a maioria das pessoas infectadas pelo HPV nunca apresentam sintomas. Então, isso é muito importante. E o exame de Papa Nicolau observa alterações nas células cervicais causadas pelo HPV. E pode detectar células anormais antes que os sintomas apareçam. E é por isso, no caso, o rastreamento
Por isso que o rastreamento ele é tão importante. Então, se você tiver sintomas entre os exames de Papa Nicolau, como sangramentos não relacionados com a menstruação, após a relação sexual ou após a menopausa, procure imediatamente um médico para ser tratado, para ser investigado o porquê daquele sangramento. Então, é muito importante isso, né? Mas, uma outra pergunta, né, Amanda? Só mulheres mais velhas têm a doença? Olha, Natália, se a gente responder essa agora, acho que a gente também já vai estar respondendo um pouco a pergunta. Aquela outra? Né? Então, vamos deixar para Vamos deixar essa daí para depois. Então, vamos passar para... Todas as mulheres que têm o HPV desenvolvem câncer de colo de útero? Olha, gente, isso é um mito. Geralmente, o sistema imunológico ele se encarrega de eliminar o vírus sem necessitar de qualquer intervenção médica. Mas, em algumas pessoas, certos tipos de HPV, eles podem provocar verrugas genitais, como a gente já comentou, ou alterações benignas no colo do útero. Essas alterações elas são causadas, então, pela persistência do vírus e ocorrem em 10 a 20% das mulheres infectadas. Então, até é um número baixo até da quantidade de mulheres que têm HPV que acabam desenvolvendo câncer de colo de útero. As células anormais, então, se elas não forem diagnosticadas e tratadas, elas podem levar ao aparecimento de lesões pré-cancerígenas ou cânceres. Na maioria das vezes, o desenvolvimento, desenvolvimento do colo de útero, ele demora vários anos, como a gente falou, né? Ele pode demorar até 20 anos. Mas, no entanto, em casos raros, ele pode se desenvolver em apenas 1 ano. Então, essa é a razão, né, pela qual a detecção e o diagnóstico precoce são tão importantes. O exame do colo de útero ele pode detectar alterações muito antes da lesão evoluir para um câncer. Então, aqui reforçando mais uma vez que a realização dos exames é de suma importância. Exatamente. E, Amanda, alguém respondeu nossas perguntas? Sim, tivemos respostas lá no WhatsApp. A primeira que respondeu foi a minha mãe. Ela colocou assim: boa noite, acho que a resposta da pergunta 1 é não. Só relembrando então, a pergunta 1 era: é verdade que o anticoncepcional pode ajudar a prevenir o câncer ginecológico? Minha mãe respondeu que não. E a segunda pergunta era: em qual idade você acha que o câncer de colo de útero ocorre com mais frequência? Então, minha mãe respondeu que acha que não tem nenhuma determinada faixa de idade, então, que pode ocorrer em várias idades. Tivemos a resposta também da Ana Carolina, né, que a gente disse aqui pra ela responder, e ela respondeu. Ela respondeu. Ela colocou assim, né, pra primeira: bom, acho que sim, já li alguma coisa sobre isso antes. E na segunda, ela colocou que crê que algumas pessoas que começaram a ter uma vida sexual ativa antes dos 20 anos, ou até mesmo que engravidaram antes dos 20 anos, né, possam ter essa ocorrência. E a Cássia, né, mãe da Ana Carolina, ela respondeu também. A primeira pergunta ela respondeu dessa forma: bem, já li a respeito e sim, pode ajudar, mas também já tive a dúvida se fazia mal usar por muito tempo. E para a segunda, ela respondeu: bem, uma idade específica acho que não tem, mas o bom é sempre ler e ir ao médico para se informar. Muito bem. Então, Natália, as respostas delas estão corretas? O que tu acha? Acho que algumas estão. Então, vamos lá. É verdade que o anticoncepcional pode ajudar a prevenir o câncer ginecológico? Elas responderam algumas sim, algumas não, né? Isso. Pois é, então é verdade sim, né? Já é bem estabelecido que o uso de anticoncepcional por mais de 5 anos diminui o risco de câncer de ovário, porém não deve ser usado com esse propósito, e sim indicado de maneira individualizada pelo médico, né? Então, tu vai no médico, o médico mesmo vai te dar o anticoncepcional adequado para ti tomar. Então, isso também deve se tomar esse cuidado, mas que sim, é verdade que o anticoncepcional pode ajudar a prevenir, né? Isso era uma coisa assim que... Isso aí. E a resposta da segunda pergunta, então, que era em qual idade o câncer de colo de útero ele ocorre com mais frequência, é assim: o câncer de colo de útero ele é raro em mulheres até 30 anos, e o pico da sua incidência se dá na faixa etária de 45 a 50 anos, como a gente comentou. A mortalidade ela aumenta progressivamente a partir da 4ª década de vida, com expressivas diferenças regionais. Então, pode variar bastante. Geralmente, ele é raro, né, de ocorrer em mulheres antes dos 30 anos de idade, mas isso não quer dizer que não possa ocorrer. Pode sim, e ocorre.
E aí agora a gente remete para aquela outra pergunta, né? Exatamente. Se só as mulheres, acho que mais velhas, né, tem aquela tendência de ter o câncer de colo de útero. Isso mesmo. Que é um mito. Isso, dessa forma a gente diz que é um mito, né? Embora a maioria das pacientes diagnosticadas ela possuem cerca de 50 anos, no Brasil uma população cada vez mais jovem com câncer de colo de útero avançado, né? O tumor pode se manifestar em qualquer idade e geralmente atingir mulheres entre 25 e 65 anos que tenham ou já tiveram a relação sexual, né? E aqui, no Rio Grande do Sul, o câncer de útero ele ocorre com mais frequência em mulheres com 80 anos ou mais. Então, é algo que também varia da região onde a mulher mora, né? Com qual idade ela começou a ter essa relação sexual. Então, é algo que varia bastante. Muito, muito interessante, né, Amanda? E foi, assim, um assunto de extrema importância, né? Hoje a gente encerra, então, sobre este assunto do câncer de colo de útero. Lembrando que na segunda-feira que vem a gente terá uma convidada especial, não é, Amanda? Isso mesmo, e ela está assistindo o programa agora. Então eu já vou dizer quem é ela. Ela é a Priscila Bizarro. A Priscila, ela teve câncer de mama, então ela estará aqui na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, contando um pouquinho do que ela passou, contando, né, a história dela, como ela descobriu, né, a gente vai mandar as perguntinhas para ela responder aqui para nós. Ela vai vir aqui na nossa rádio. A princípio a gente conversou assim, concordamos então que ela vai vir, até porque acho que pra gente conseguir, né, conversar, né, e fazer essas perguntas então pra ela, você também, né, que conhece ela, né, você sabe o que ela passou, se você quiser assistir e fazer perguntas pra ela também, você pode ficar bem à vontade. E igual que eu disse pra ela, é uma experiência única dela. Ela sabe o que ela passou, ela sabe a experiência que foi, ela sentiu dentro do corpo dela aquelas mudanças, o tratamento. Então, tudo isso ela vai estar aqui falando aqui na nossa rádio, falando de toda a experiência que ela passou, né? E que, igual que ela falou assim, com fé em Deus a gente sempre vence. Então, realmente ela é uma vencedora, ela venceu, né? Graças a Deus. Tá aí faceira, né? Linda. Então ela vai estar aqui a partir, né, das 7 horas do dia 26 de outubro, na próxima segunda-feira, onde também a gente estará, então, encerrando, né, o nosso mês de outubro aí com essa participação aí muito especial dela, né? E encerrando também o nosso Outubro Rosa, né, onde foi bem, acho que bacana todas as conversas que a gente teve aqui, todos os questionamentos que a gente trouxe, todos os mitos, todas as verdades que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes, né? Exatamente. Então vai ser um programa muito especial, porque vai ser o encerramento, né, dessa nossa campanha, digamos assim, dos programas, né, aqui, Saúde e Bem-Estar, sobre o tema Outubro Rosa. E também, né, como a Natália falou, nós teremos essa convidada super especial. E para encerrar, antes da gente dar nossa boa noite, Natália, a gente teve recadinhos lá no Facebook do José Antônio Machado, meu tio-avô, né, o tio Zé. Quero aproveitar e mandar um beijo aí para ele, para a tia Cleonir, com certeza estão nos ouvindo. E ele diz assim: boa noite, pessoal, muito bom o programa, com conteúdos importantes sendo abordados, tirando dúvida dos espectadores. Parabéns, abraço. Abraço. E lembrando também, Amanda, que tu não sabe, tio Zé ontem mandar o recado aqui pra rádio. Olha. E o pai até chamou ele de tio Zé. Ele disse assim, acho que é o tio da Amanda. Daí o pai disse, o tio Zé. E daí ele mandou um abraço pro tio Zé. Então, um abraço aí, né, pro tio Zé, né, eles também estão sempre aí nos ouvindo. Até quando ele mandou o recadinho, disse assim, ele tava escutando, né. Que legal, foi ficou muito feliz de saber. Bem legal, viu, Amanda? Ele tava escutando também, tu não tava aqui. Não, mas tu também participou hoje, né? Tu também ouviu, mandou recado. Sim, eu ouvi. Não cheguei a ouvir até o final, mas eu ouvi uma boa parte. Não, foi bem no finalzinho mesmo que ele mandou. Então, né, um abraço aí a todos que principalmente nos escutaram, né? Chegou outro recado, vamos ver. Tem recado aqui da Giselda. Tua mãe, Natália. Ela colocou assim, parabéns, meninas, muito bom o programa. Muito obrigada. Obrigada, mãe, pela participação. Isso mesmo. Hoje minha mãe não tá de plantão, hoje ela tá em casa. Que bom. Então vamos aí encerrando então mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio TK Gospel. Esperamos que todo esse mês aí que a gente ficou com vocês falando sobre este assunto tenha sido assuntos edificantes para a vida, né, de vocês, tanto homens quanto mulheres, que a gente trouxe ali
que a gente trouxe assuntos tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque em relação, né, com o câncer de mama também a gente trouxe no programa passado, onde homens também podem ter câncer de mama. E agora a gente trouxe então sobre o HPV, que também é uma doença que o homem também pode ter, né? Então foi vamos dizer assim, um bate, né, para os dois lados. Então é muito importante saber sobre este assunto, estar bem informado sobre este assunto, né? Uma boa noite a todos vocês, né? Fique aí então com a nossa programação livre até às 21 horas, onde a gente vai voltar aqui com o Vida Feminina. Uma boa semana a todos vocês, lembrando que a partir das 22 horas a gente tem o Papo Teológico, né? Então ainda tem mais 2 programas pela frente aqui na segunda-feira, onde o Maico e o Patrick estarão falando sobre a Reforma Protestante, né? Neste mês também de outubro. Vai ser um papo bem legal, né? E a semana também tá cheia de programações. Lembrando que amanhã, a partir das 6 horas, também tem programação com Roda de Galpão de manhã cedinho, né? Amanhã tem o Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos, a partir das 21 horas aqui na rádio. 22 horas terá o Louvor e Adoração com o Júlio, onde a gente terá a presença do pastor do Ministério Filadélfia, o pastor Marcos Makiewicz. Então ele estará aqui, né, tocando os louvores, contando um pouquinho do seu ministério, como pastor, como adorador ali de Cristo, né, de Deus. Na quarta-feira teremos também programação, que teremos um momento a 2 com o Júlio e com a Giselda, que terá também 2 convidados super mega especiais, que é o pastor Pedro Paulo e a pastora Tatiana. Eles estarão aqui na nossa rádio contando, né? E, gente, vocês não podem perder, porque é um testemunho, é uma história, assim, ó, emocionante. Eles vão contar sobre o relacionamento deles, né? Sobre tudo que eles passaram, né, sobre o nascimento da Gabi, sobre o nascimento da Grazi, que foi experiências assim únicas para eles. Então eles vão estar contando aqui na nossa rádio. Então você não pode perder. Quarta-feira, a partir das 21 horas, aqui no programa Momento A2. Na quinta-feira tem o Connect, né, com o Guilherme, a partir das 22 horas, né? E na sexta-feira, já encerrando ali a semana, tem, além da programação de manhã cedo, que é o Roda de Galpão e a Hora da Informação ao meio-dia. Então, de noite, a partir das 21h15, das 9h15 da noite até mais ou menos as 9h40, tem o Espaço Fé aqui com o pastor Birani Barbosa, com a pastora Neuza Barbosa e com o Jonatas, né, onde eles trazem aquela palavra de fé, fazem aquela oração por você. Então você não pode perder. E logo após este programa tem o Frequência Jovem, né, um programa voltado ali para os jovens, para você pedir aquele hino que você queira, né? E é o programa aqui dos nossos jovens aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Taquari da Colônia 20. Então você tem aí a programação da semana cheinha, recheada, não é, Amanda? Exatamente, assim como a Natália falou. Então vocês estão convidados a ouvir na rádio durante toda a semana. Tem uma programação bem variada para toda a família. E agora, antes de eu dar uma boa noite, surgiram vários recadinhos ali no Facebook. Temos 2 recados então da Helena Weiss. Muito bem, isso aí. E a Helena diz assim: assunto muito atual e importante. Depois, no outro recadinho, ela colocou assim: muitas mães não vacinaram as filhas por associar a promiscuidade e achar que suas filhas não têm este comportamento, infelizmente. É verdade. É verdade. É verdade. Né, muitas mães, eu acho que às vezes, com perdão da palavra, são cegas e, né, muitas vezes não querem enxergar, né, mas que isso pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer em qualquer idade. Exatamente. E temos recadinhos também da Gabriela. A Gabi mandou recado. Ó, só. Ela colocou várias carinhas com coraçõezinhos e depois ela colocou: cheguei no final, mas cheguei. É, agora eu quero ver se ela vai ficar ligadinhas no Vida Feminina aqui com a gente. Isso aí. E você que está nos ouvindo, fique ligadinho, né? Agora nós vamos ter um intervalo aqui, né? Um momento de músicas, né? Enquanto a gente dá uma descansadinha pra voltar, então, pro Vida Feminina. Deixa aqui, então, uma boa noite. Nós esperamos, né, que vocês tenham gostado desses assuntos que nós trouxemos. E lembrando, então, que na próxima segunda-feira nós teremos aqui uma convidada muito especial, né? A Priscila, que estará contando, né, um pouco como foi pra ela essa experiência, né? De
ter o câncer de mama. Então fiquem ligadinhos que já já nós voltamos com o Vida Feminina. Uma boa noite a todos. Uma boa noite e até daqui a pouquinho.